Bom, a partir de agora estamos gravando a aula, tá? E podemos começar. Então, bom dia, pessoal. O nosso grupo é composto por Ana Maria Mendonça, por mim, Caroline Mello, por Kátia Suzane, Rafaela Ingrid e Tatiana Canuto. E nosso grupo ele ficou responsável por falar um pouco sobre a metodologia das revisões sistemáticas. E hoje a gente vai trabalhar o artigo que ele é intitulado O Tratamento para Mulheres com Diabetes Mellitus Gestacional, uma visão geral das revisões sistemáticas Cochrane. Pode passar, Kátia, por favor. E esse artigo ele foi publicado na Cochrane Library e a Cochrane Library ela é uma base de dados que ela agrupa alguns estudos da área da saúde. Ela é fornecida pela Cochrane Collaboration e também por algumas outras instituições. E nesse banco de dados está presente um núcleo de revisões sistemáticas. E hoje a gente vai falar um pouquinho da revisão sistemática em si, da Umbrella Review, que nosso estudo ele é uma Umbrella Review. Nós também iremos trabalhar o nosso artigo sobre os aspectos dele, da introdução, do objetivo, dos métodos, dos resultados de discussão e também iremos concluir fazendo uma análise de SWOT desse artigo. Pode passar, Cátia. Então, para começar, o que é uma revisão sistemática? Uma revisão sistemática ela é um estudo secundário que reúne estudos semelhantes e tem como objetivo diminuir vieses, pois utiliza métodos e protocolos de pesquisa e análises padronizados. E existem algumas colaborações voltadas para agrupar dados baseados em evidência na saúde, a exemplo da Cochrane Library, como eu falei anteriormente, da Joanna Briggs Institute, o JBI, e também o Campbell Collaboration. E como é que a gente inicia uma revisão sistemática? O primeiro passo de uma revisão sistemática é formular uma pergunta de pesquisa. E para isso a gente tem algumas estratégias. A exemplo do anagrama PICOS, onde o P seria a nossa população, o I, a intervenção, o C, o comparador, e o O, ele vem do inglês, né, que é o outcome e o desfecho. Além disso, esse anagrama PICOS, ele pode sofrer algumas modificações, a exemplo da troca do I de intervenção pelo E de exposição. E aqui a gente trouxe um exemplo de uma pergunta de uma revisão sistemática publicada na Nutrientes, que é uma revista A1. E essa pergunta, ela é a seguinte: a suplementação com vitamina D, ela pode influenciar as mudanças na resistência à insulina em mulheres com síndrome de ovários policísticos? E a gente vê que nessa pergunta é possível verificar a população, é possível verificar também a intervenção, o comparador e qual seria o desfecho dessa revisão sistemática. Uma vez que quando essa pergunta ela é bem formulada, ela vai ajudar na estratégia de busca, também na formulação dos critérios de inclusão da revisão sistemática e também auxiliará na coleta de dados e também na síntese desses resultados dessa revisão. Pode passar, Cátia, por favor. E também, para que uma revisão sistemática seja feita, é necessário criar um protocolo, que seria um projeto de pesquisa, esse protocolo dessa revisão, e esse protocolo ele deverá ser publicado em uma dessas bases de dados. Aqui eu trouxe o exemplo de duas formas de publicar esse protocolo, que o mais comum é esse primeiro, que é chamado Plataforma Próspero, onde se publica esses critérios de revisão sistemática. Além disso, se for uma revisão sistemática da Cochrane, a gente vai publicar esse protocolo na Cochrane Library. Pode passar. E como eu falei anteriormente, para que uma revisão sistemática seja feita, é necessário delimitar quais serão os critérios de inclusão. A exemplo desses critérios seriam o tipo de estudo. Será essa revisão, quais os tipos de estudos serão incluídos nessa revisão? Serão ensaios clínicos randomizados, estudos de intervenção? E também é muito importante delimitar o ano, como será o ano de publicação desses estudos, porque se for uma revisão inédita, você vai pegar todos os dados dessas bases sem delimitar ano de publicação. Mas se for uma atualização de revisões sistemáticas já existentes, é necessário que seja delimitado o tempo de início dessa busca. Além disso, é muito importante a linguagem desses estudos que entrarão na revisão sistemática.
pois se um estudo for publicado em uma linguagem que o pesquisador não domine, ele poderá perder esse estudo em potencial. Então, é importante que a linguagem ela não seja delimitada. Outro passo essencial para uma revisão sistemática é a estratégia de busca. Geralmente são utilizados os descritores em saúde, DEX e MESH, e essa busca ela necessita ser abrangente e sensível para poder esgotar toda a literatura. E essa busca ela será performada em algumas bases de dados. E aqui a gente trouxe alguns exemplos do PubMed, do Embase, da Cochrane Library. E alguns autores eles defendem que essa busca ela também deverá ser performada na literatura cinzenta, a exemplo do Google Acadêmico e também do OpenTeses, para que estudos que foram publicados em revistas que não sejam indexadas nessas bases de dados mais comuns, como PubMed, Embase, sejam selecionados para poder compor essa revisão sistemática. E essa busca ela tem que ser minuciosa, objetiva e reprodutível. Também é importante fazer uma busca nas referências dos artigos que foram selecionados para compor essa revisão sistemática. Outro passo importante é documentar qual foi a data em que ocorreu essa busca nessas bases de dados, uma vez que é importante para que, se no futuro essa revisão for atualizada, ela ser atualizada a partir da data a partir da data quando essa busca foi performada. Pode passar. E aqui eu venho falando um pouquinho de como ocorre essa seleção dos estudos. A partir da busca, a partir desses resultados que foram retornados na busca, é necessário excluir os estudos que foram duplicados, e para isso a gente tem alguns programas que ajudam bastante nessa etapa. A exemplo do Ryan, que ele tem uma interface bem simples e bem didática de usar e é gratuito. Nós também temos o EndNote, que também é gratuito, que também ajuda nessa fase. E depois da exclusão desses estudos duplicados, ocorre a primeira fase da seleção desses estudos, que é feita a leitura de título e resumo desses estudos. E a partir desses estudos selecionados na primeira fase, ocorre a leitura completa desses estudos. E a partir da leitura completa, são selecionados os estudos que irão compor essa revisão sistemática. Em todas essas etapas, é necessário que ela seja feita em duplicata, por no mínimo dois avaliadores, para que esses resultados sejam comparados entre eles, minimizando assim os vieses de seleção. E esses dados, eles deverão ser documentados no flowchart, que a gente vai ver mais em seguida. Outro passo essencial de uma revisão sistemática é a avaliação da qualidade desses estudos. E para isso, a gente tem algumas ferramentas. A exemplo do ROB2, que é uma ferramenta da Cochrane, que é utilizada para avaliar o risco de viés em ensaios clínicos randomizados. Nós também temos a escala de Newcastle e Ottawa, que é utilizada para estudos observacionais, e também nós temos o GRADE. Aqui, essa imagem, ela é um exemplo do resultado do ROB2, e essa imagem ela foi retirada de um artigo de uma revista também A1, a Nutrition Reviews, e aqui a gente pode ver, quando o resultado é verde, significa que há um baixo risco de viés. Quando é amarelo, ele representa algumas preocupações, e já quando esse resultado é vermelho, ele indica alto risco de viés. E como aqui foi utilizada a ferramenta ROB2 da Cochrane, significa que ela tem 5 domínios. Então, o resultado será geral a partir da avaliação desses 5 domínios, que vão desde seleção até a questão da parte estatística e publicação do protocolo. Pode passar, Cátia. E para a extração de dados, é necessário que já haja um formulário pré-estabelecido, e esse formulário ele pode ser realizado no Excel, e nesse formulário é importante que ele contenha algumas informações gerais do estudo, a exemplo do objetivo desses estudos, dos tipos de estudos incluídos, se é um ensaio clínico randomizado ou não, o número de participantes, a intervenção e os resultados. E a análise estatística das evidências sistemáticas é a meta-análise. Além disso, para que uma meta-análise seja feita, é necessário que a gente faça o checklist PRISMA, que é um checklist que ele tem alguns pontos sobre essa revisão sistemática que vão desde o título até a metodologia e a conclusão dessa revisão.
E as revistas, quando vai ser publicada uma revisão sistemática, eles pedem esse formulário Prisma já preenchido. Pode passar. E como o nosso estudo ele é uma umbrella review, a gente trouxe aqui um passo a passo das diferenças, né, entre a umbrella review e a revisão sistemática. E o que é uma umbrella review? Ela nada mais é que uma revisão sistemática de revisões sistemáticas, ou seja, o objeto de estudo dela é uma revisão sistemática. E a umbrella review ela tem alguns nomes, como a umbrella review, meta review, overviews, reviews of reviews. Em português a gente chama de revisão guarda-chuva. A que a gente vai trabalhar aqui hoje ela é chamada de overview. Geralmente as revisões da Cochrane elas são chamadas de overview. E quando que é necessário fazer uma umbrella review? Quando há múltiplas revisões sistemáticas daquele estudo e se elas estão atualizadas. Então, se existem muitas revisões sistemáticas daquele tema e essas revisões sistemáticas estão atualizadas, é necessário que se faça uma umbrella review. Pode passar. E aqui a gente trouxe um quadro só para falar um pouco dos tipos das diferenças mais comuns entre a revisão sistemática e a umbrella review. A primeira dela é no pico, no anagrama pico, né? Porque o tipo de estudo, o S aqui, o estude, né, em inglês, o tipo de estudo dessa revisão seria as revisões sistemáticas. As revisões sistemáticas, elas vão incluir estudos primários, e já as umbrella reviews, elas vão incluir estudos secundários, as revisões sistemáticas. E as ferramentas aqui para avaliar o risco de viés, como eu falei, a revisão sistemática, a gente tem o ROB2, e para a umbrella review, eu trouxe até aqui os exemplos do ROBS 2 e do Amistar, que são ferramentas utilizadas para avaliar o risco de viés de revisões sistemáticas. E outro fator importante que tem na umbrella review e não tem na revisão sistemática é a sobreposição, o overlapping, porque os estudos eles podem se sobrepor. Por exemplo, que um estudo ele pode estar presente em 3, em 4 revisões sistemáticas diferentes. Então, é necessário que haja uma análise da sobreposição desses estudos. Pode passar, Kátia, por favor. Bom dia a todos, dando continuidade ao que Caroline falou, né? O nosso artigo, ele fala sobre a diabetes mellitus gestacional, que pode ocorrer na segunda metade da gravidez, justamente porque é o período que tem maior dificuldade no controle da glicemia. Essa doença, ela apresenta uma prevalência de 2 a 26% em mulheres de todo o mundo, e ela tem alguns fatores de risco, como a idade da mãe, né, que está gestando essa criança, a macrosomia, que são características de bebês mais largos, maiores, abortos prévios, se a mãe ela apresenta ou não obesidade, né? Quanto é a quantidade de quilos que a mãe vem ganhando durante a gravidez, e também uma história de saúde prévia familiar. Por isso que esse artigo ele sugeriu essa umbrella review em relação a revisões já publicadas na Cochrane. Pode passar, Kátia. Então, quais são as vantagens, né, de realizar uma umbrella review, né? Apresentar evidências resumidas da eficácia dos tratamentos, efeitos sobre os resultados de saúde, além de simplificar a tomada de decisões e auxiliar o desenvolvimento de diretrizes. Sendo assim, esse artigo ele teve como objetivo, né, fornecer uma síntese abrangente de evidências de revisões sistemáticas Cochrane sobre os benefícios e danos associados a intervenções para tratar diabetes mellitus gestacional em mulheres e seus bebês. Pode passar. Em relação à metodologia, né, a princípio foi realizada a coleta e análise de dados, seguindo o capítulo 22 da Cochrane, né, que são visões gerais de revisões, do Cochrane Handbook of Systematic Reviews of Interventions. As revisões sistemáticas Cochrane incluídas foram publicadas de ensaios clínicos randomizados para o tratamento da diabetes mellitus gestacional, anotando sempre a data de publicação e a data de busca. Além disso, eles realizaram contato com Cochrane Pregnancy and Childbirth em busca de protocolos Cochrane e registro de títulos. Então, as revisões com resultados de visão geral pré-especificados, mas sem dados de resultados, eles protocolaram, né, que serão adicionadas a esta overview, a esta umbrella review, quando futuras atualizações incluírem dados relevantes. Pode passar.
Em relação aos critérios de inclusão, né, eles priorizaram os participantes, que são mulheres com diabetes mellitus gestacional, recebendo qualquer tipo de tratamento. Dentro desses participantes, eles excluíram todas as mulheres que apresentaram diabetes do tipo 1 ou tipo 2. Em relação às intervenções, foram incluídas mudança na dieta, tratamentos farmacológicos, uso de suplementos, atividades físicas e tratamento com insulina, e os desfechos eles foram avaliados de acordo com a mãe, criança e sistema de saúde que foram utilizados durante os estudos. Pode passar. E a metodologia da busca, né, como eu já havia dito, foi realizada no Cochrane Database of Systematic Reviews, dia 5 de janeiro de 2018, utilizando Gestational Diabetes como descritor no título ou resumo. Aqui a gente trouxe o flowchart que Carol falou no início, né, que ele vai detalhar a metodologia da busca que foi realizada nesse estudo. Então, foram 52 resultados de 9.706 documentos na busca do Cochrane, 4 resultados no Cochrane Pregnancy and Childbirth, na lista de títulos registrados e protocolos em processos editoriais, sendo assim um total de 56 revisões, protocolos e títulos de registro após remoção das duplicadas. Dessas 56, 29 revisões ou protocolos selecionados como não relevantes, então foram excluídos, 27 revisões, protocolos e títulos registrados avaliados para elegibilidade, né? Então houve a leitura completa dessas 27 revisões. Dessas 27, 18 avaliações foram incluídas para revisão geral, sendo dessas 18, 10 avaliações que podem ser incluídas na overview para avaliação. Pode passar. Em relação à coleta e análise de dados, né, houve a princípio a seleção dos estudos, que foi realizado por 2 autores independentes, e as discordâncias foram resolvidas por meio de discussão. A extração e gerenciamento de dados foi realizado também por 2 autores independentes, com a discordância resolvida por meio de discussão, mas aqui nessa etapa houve um protocolo, um formulário pré-estabelecido, né, onde eles realizaram a extração e gerenciamento de dados de acordo com esse formulário, através da demografia populacional, características de revisão e resumos estatísticos. Além disso, a avaliação da qualidade metodológica e das evidências das revisões incluídas foram baseadas no risco de viés para ensaios em que os resultados relevantes não foram avaliados usando a abordagem GRADE, e a discordância do julgamento GRADE na revisão original, né, quando esses dois revisores eles discordavam da revisão original, era alterada e os julgamentos eram indicados onde isso foi aplicado. Além disso, a avaliação da qualidade geral das avaliações incluídas, né, foram utilizados a análise, a avaliação Amster e o risco de viés em revisões sistemáticas, que é o Hobbes, que Caroline já falou anteriormente. Pode passar. Aqui nesse estudo, eles utilizaram 3 tipos de ferramentas, né, que é a avaliação GRADE, com os 5 critérios, né, limitações de estudo, que é o risco de viés, consistência do efeito, imprecisão, evidência indireta e viés de publicação. Esses estudos, de acordo com a avaliação GRADE, eles foram classificados em alto, moderado, baixo e muito baixo. Em relação à avaliação Amster, é medida de acordo com 11 componentes para avaliar a qualidade metodológica da revisão sistemática. De acordo com a resposta desses 11 componentes, né, a gente pode estar classificando os estudos, né, se de 8 a 11 componentes atingidos, alta qualidade, de 4 a 7, qualidade moderada, 3 ou menos apresentam a baixa qualidade. Em relação à avaliação Hobbes, né, que considera o risco de viés em 4 domínios principais, cada domínio extrai informações sobre possíveis limitações da revisão sistemática Cochrane, incluída por meio de uma série de perguntas. Então, o primeiro domínio, ele avalia o critério de elegibilidade do estudo. O segundo, identificação e seleção de estudo. O terceiro, a coleta de dados e avaliação do estudo. E o quarto, a síntese e descobertas. Pode passar. Em relação, né, ao último passo, que é a síntese desses dados, os resultados das revisões sistemáticas Cochrane incluídas foram categorizados nos seguintes tópicos. O primeiro tópico, eles classificaram em relação a intervenções eficazes, seguido de intervenções promissoras, seguido de intervenções ineficazes ou possivelmente prejudiciais, intervenções provavelmente ineficazes ou prejudiciais, e por fim, nenhuma conclusão possível devido à falta de evidências. Além disso, essa revisão ela foi preparada usando o Software Review Manager, que também é de domínio da Cochrane. Pode passar.
Bom dia, me chamo Kátia, vou dar continuidade falando sobre os resultados e discussões. Um total de 128 ensaios clínicos randomizados foram analisados, destes 14 estudos foram considerados e 10 estudos tiveram dados relevantes para estudos dentro desse estudo. Dentre os participantes incluídos, 17.984 mulheres, 16.305 bebês e 1.441 crianças. Das revisões incluídas, 90% das revisões incluídas elas foram buscadas nos últimos 2 anos, entre janeiro de 2016 a agosto de 2017, sendo que uma revisão realizou a sua última busca em 30 de setembro de 2021. Dos resultados avaliados, os gerais precificados foram documentados e as revisões avaliadas para determinar se esses resultados foram abordados, elas foram incluídas em algumas tabelas. A tabela 5, ela fez a descrição das avaliações excluídas. A tabela 6, a qualidade metodológica das revisões incluídas. As tabelas 7, 8 e 9 foram feitas avaliações grade. A tabela 10, avaliação Amstar. E a tabela 11, avaliação Robbins. Das avaliações excluídas, lá da tabela 7, 9 publicações, eles avaliaram as revisões que estavam desatualizadas e sem resultados relevantes, protocolos que foram posteriormente publicados, revisões que não atenderam a critérios de inclusão de participantes. Referente à tabela 6 e o risco de viés, a falta de clareza foi utilizada no julgamento, onde 7 revisões não conseguiram avaliar o risco de viés devido à falta de detalhes metodológicos. E dentre a avaliação entre os níveis baixo a alto, nós tivemos 3, que relatou risco geral baixo para a maioria dos domínios, apresentou risco geral pouco claro e moderado de viés, e indicou risco moderado a alto de viés para a maioria dos ensaios. Para a tabela 7, foi utilizada a avaliação grade materno, onde a qualidade das evidências ela variou de moderada a muito baixa, onde essa qualidade das evidências especificamente muito baixa a alta, sendo que apenas uma foi identificada como alta, referente à condição física, e a predominância de qualidade baixa a muito baixa. Na tabela 8, resultados grade de crianças, incluiu informações sobre os critérios que impactaram a qualidade, como limitações metodológicas, inconsistências dos resultados, imprecisão nas estimativas e riscos de viés, onde a qualidade das evidências variou de muito baixa a alta, sendo que nessa tabela 8 não foi identificada nenhuma evidência com a taxa de alta qualidade, todas ou muito baixa ou baixa. Nos resultados grade serviços de saúde, tabela 9, a comparação entre as diferenças de revisões, permitindo a visualização de quais áreas apresentaram maior ou menor qualidade de evidências. Então, a qualidade das evidências, elas variaram também entre muito baixa e alta, porém, a predominância foi de baixa a muito baixa. A tabela 10, ela apresenta as pontuações de cada revisão, detalhando critérios atendidos e a justificativa para a pontuação atribuídas. Então, eles tiveram a visão geral, né, do design, a priori, seleção de estudos, extração de dados em duplicata, busca bibliográficas, divergentes, literatura cinzenta, estudos excluídos e incluídos, né?
assim quanto a qualidade científica. E dessas revisões avaliadas, receberam entre 9 a 11 pontos na ferramenta Amistad, onde indica uma alta qualidade. Da avaliação Hobbes, apresentada na tabela 11, a classificação de risco de viés para cada revisão, destacando as áreas de avaliação justificativa para as pontuações atribuídas. Essas revisões elas foram consideradas com baixo risco de viés. E dentre os domínios, né, como as meninas já citaram anteriormente, teve a elegibilidade, método de coleta, avaliação, no método de identificar ou selecionar esses estudos, relação de síntese e os estudos dos resultados. Bom, gente, vocês estão me ouvindo? Tranquilo, né? Vou dar continuidade aqui. Estamos sim, tá ótimo. Perfeito. Então vamos lá. Então, o que a gente viu até aqui nos faz entender que o artigo ele nos fornece uma visão abrangente, né, das intervenções para esse tipo de diabetes, né, diabetes gestacional, e examina a eficácia de diferentes tratamentos. Então, para facilitar nossa compreensão, a gente consegue visualizar uma estrutura de como esses resultados de discussão foram organizados, tá? No artigo, os autores, eles apresentam os resultados de uma maneira bem detalhada, né, inclusive muito bem explicado por Kátia, e conseguimos ver isso através de uma quantidade imensa de tabelas, né, de informações que esse artigo nos fornece, né, organizando as evidências sobre cada tipo de tratamento em seções específicas. Eles fazem uma análise abrangente das intervenções para esse tipo de diabetes, né, baseando-se nas revisões sistemáticas da Cochrane, né, como já foi explicado na metodologia, e o foco está nas comparações entre as dietas, né, entre os tratamentos farmacológicos, como, por exemplo, a insulina e a metformina, e também trouxe outras alternativas, tá? E a apresentação dos resultados é feita com base nas evidências disponíveis, né, destacando os impactos de cada tratamento, tanto para as mães quanto para os bebês. Já na parte da discussão, os autores eles revisitam os principais achados, né, e refletem sobre as implicações clínicas, né, reforçando a necessidade de intervenções de forma precoce e também de forma individualizada. Eles comparam os tratamentos, né, os diferentes tipos de tratamentos, e também ponderam as vantagens e as desvantagens com base nessas revisões que a gente viu, né, no artigo. E também aborda as limitações de cada evidência, né, dando ênfase aí também à necessidade de que é necessário mais estudos com amostras maiores, né, de forma que esses estudos fossem acompanhados a longo prazo. E aí, nesses slides que eu coloco aqui para vocês, a gente consegue visualizar os pontos que o artigo traz, né, na discussão. Então, o primeiro ponto aqui que trago para vocês é a dieta, né, dietas e modificações no estilo de vida, tá? Então, ele começa trazendo sobre isso, e foi observado que a combinação de uma dieta saudável e o exercício físico foi eficaz em reduzir os níveis de glicose no sangue. Porém, essas intervenções ajudam a prevenir complicações maternas e neonatais. Não foi identificada uma única dieta eficaz para todas as pacientes, tá? A discussão ressalta a importância das intervenções precoces, né? A combinação da dieta, de exercícios, de medicações também é fundamental para evitar complicações durante a gestação e também no período neonatal. E eles falam da personalização do tratamento, né, para cada paciente, de forma individualizada, considerando as necessidades de cada uma e, claro, destacando como crucial, né, para o tratamento, para o sucesso do tratamento. No segundo ponto, trago aqui para vocês o tratamento com insulina, tá? Em casos onde a dieta e o exercício não foram suficientes, o tratamento com insulina mostrou eficaz, né, para controlar a glicemia. No entanto, o uso da insulina aumentou o risco de hipoglicemia materna, né, e também o parto por cesárea. E apesar desses riscos, né, a insulina ela
continua sendo o tratamento de preferência, né? Quando é necessário um controle glicêmico mais rigoroso. Embora é importante enfatizar também que é um tratamento mais invasivo e apresenta maior risco de complicações. Pode passar. No terceiro ponto, o artigo traz sobre o tratamento com metformina, tá? Que é destacada como uma opção eficaz e prática, né? Principalmente para mulheres que desejam, né, evitar o uso das injeções, certo? Porém, né, não pode ser tão eficaz quanto a insulina em todos, possa não ser tão eficaz em todos os casos, né? O uso quando a gente compara com a insulina. E a adição da insulina, inclusive, ela foi necessária para alcançar um controle glicêmico adequado quando comparado com a metformina. Fazendo essa comparação da insulina e metformina, a metformina é uma alternativa viável, né, com menor risco de hipoglicemia, e ela é utilizada por via oral, certo? Porém, a insulina ainda, como mencionei anteriormente, né, permanece sendo como padrão para o controle glicêmico de forma mais rigorosa, certo? No próximo ponto, o artigo traz sobre as sulfonilureias, né, as glibenclamida, tá? Então, a glibenclamida foi investigada como alternativa, mas mostrou-se menos eficaz, né, no controle glicêmico quando a gente compara com a insulina e a metformina. E a glibenclamida está associada a um maior risco de hipoglicemia neonatal e também a outras complicações, como, por exemplo, a macrosomia. Certo? A macrosomia, para quem não sabe, são bebês com peso elevado ao nascer, né? Então, ela não é recomendada como um tratamento de primeira linha, certo? Pode passar. No quinto ponto, trazemos aí os efeitos sobre o bebê, né? Então, o tratamento eficaz ajudou a prevenir complicações neonatais, como a macrosomia, como eu mencionei anteriormente, né? Que são bebês com peso elevado ao nascer. E as terapias, né, especialmente a insulina e a metformina, essas terapias reduziram os riscos de hipoglicemia neonatal. Mas efeitos como parto prematuro e necessidade de cuidados neonatais intensivos, eles variaram aí entre os tratamentos. E aí, só para finalizar a discussão, né, o artigo também fala sobre uma limitação das evidências, né, que muitos estudos incluídos nessas revisões têm tamanhos amostrais pequenos, o que pode restringir a força das conclusões. Então, eles falam que são necessárias, né, mais pesquisas, né, para investigar os efeitos a longo prazo desses tratamentos, tá, incluindo potenciais implicações para as mães e para os bebês após, né, o nascimento. E eles falam também de recomendações clínicas, né, das diretrizes, que sugerem uma personalização do tratamento para esse tipo de diabetes, tá, com base nos fatores como preferência da paciente, né, controle glicêmico e os riscos de complicações, tá? As dietas e as mudanças no estilo de vida, como foram mencionados também, eles devem ser a base inicial do tratamento, certo? Com a introdução de medicamentos como a insulina e a metformina, de acordo com a necessidade, certo? E aí, para finalizar, com essa discussão, né, desse trabalho, a gente consegue entender que a gestão da diabetes gestacional envolve uma abordagem multifacetada, né? Ela começa com intervenções no estilo de vida e aí, aos poucos, de acordo com a necessidade, é que vai adicionando as medicações, como eles mencionaram, da insulina e da metformina. E a personalização, né, do tratamento deve ser considerada, né, principalmente baseando-se nos riscos associados para cada caso, né, para cada paciente, para garantir tanto a saúde da mãe quanto a do bebê. É isso, pode passar. Então, dando continuidade agora, concluindo, né, os autores, eles concluíram que a falta de evidências de alta qualidade sobre os efeitos das intervenções de tratamento para mulheres com diabetes mellitus gestacional e seus bebês. Diversas intervenções de estilos de vida e exercícios relatadas nas revisões, elas são multicomponentes. Então, por isso, não foi possível, com as evidências disponíveis, identificar quais eram os componentes individualmente eficazes para um melhor resultado.
Eles concluíram também que mudanças no estilo de vida, incluindo minimamente alimentação saudável, atividade física e automonitoramento dos níveis de açúcar no sangue, eles mostraram possíveis melhorias na saúde das mulheres e seus bebês. Eles concluíram também que intervenções no estilo de vida elas podem resultar em menos crianças com peso elevado ao nascer e podem aumentar o número de partos cesáreos. Os autores eles sugerem que para obter mais detalhes sobre o contexto e os componentes das intervenções sejam realizadas consultas às revisões sistemáticas individuais. Cabe aqui salientar que os autores eles dividem as conclusões em implicações para a prática e implicações para a pesquisa. Essas primeiras que eu apresentei aqui, eles colocam como implicações para as práticas. Pode passar, Kátia. E agora, como implicações para a pesquisa, eles colocam que não há evidências suficientes para tirar conclusões sobre os efeitos de muitos tratamentos para mulheres com diabetes mellitus gestacional contendo resultados de saúde relevantes. Eles colocam que é necessário uma pesquisa de alta qualidade para identificar os componentes ou combinações de componentes mais eficazes em intervenções de estilo de vida. E colocam também que o estilo de vida, incluindo intervenções alimentares, eles também podem ser benéficos, mas qualquer efeito acaba sendo difícil de identificar qual foi aquela dieta, né, aquela intervenção alimentar ou aquele estilo de vida devido às múltiplas comparações e também ao tamanho de amostra pequena nos estudos das revisões que foram utilizadas, bem como poucos ensaios. E aí, pensando em trazer um olhar, né, coletivo, um olhar geral para a nossa overview, pode passar, que foi apresentada aqui, nós construímos uma análise de SWOT, evidenciando os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças que nós identificamos nesse estudo. Pode passar. Então, a exclusividade, ela apareceu como um ponto forte. Então, os autores, eles colocam que até o momento da publicação não havia nenhuma overview que trouxesse aí uma revisão de todas as revisões sistemáticas que foram publicadas sobre o tema na Cochrane. Foram incluídas todas as revisões sistemáticas da Cochrane relevantes sobre o tópico. Um outro ponto forte é que o banco de dados utilizado foi o Cochrane Library, que a gente sabe que ele é bem conhecido no mundo da ciência, então ele é um banco de dados robusto. E o resumo, um outro ponto bastante forte foi a presença de um resumo para público não especializado. A gente sabe que as revisões sistemáticas, elas têm aí um intuito de trazer uma orientação para uma melhor prática baseada em evidência científica. Então, como um retorno ali também para a população, um retorno geral, a gente traz esse resumo não especializado como um ponto forte, onde as pessoas elas vão conseguir acessar. Inclusive, uma overview que tem 111 páginas, e elas vão conseguir ter um olhar ali para aquele resumo não especializado, para um público não especializado, que algumas pessoas chamam de público leigo. Pode passar. Como pontos fracos, a gente identificou que a maioria dos tratamentos dietéticos nas revisões incluídas são de intervenções com estudos únicos e pequeno número de participantes. Apenas alguns ensaios eles comparam as mesmas intervenções. A ausência de resultados de longo prazo nos estudos e a ausência de custos do tratamento e de serviço também nos estudos. Então, não conseguimos identificar esses dados. Como oportunidade, a gente viu, pode passar, Kátia, que essa revisão ela evidencia uma demanda por mais estudos de alta qualidade, o que pode conduzir a novas descobertas e avanços no tratamento da diabetes mellitus gestacional. E como ameaça, pode passar,
a gente identificou que todos os autores dessa overview, elas são autores de alguma revisão que está incluída. E a ausência de informações conclusivas, ela pode acabar levando a desinformação sobre o manejo da diabetes mellitus gestacional, resultando em decisões talvez inadequadas por parte de pacientes que não acreditem, né, em alguma orientação dada ou profissionais de saúde. Era isso. Muito obrigada e acabamos. Que ótimo. Muito obrigado, pessoal. E aí eu coloco em discussão, a princípio vocês, depois toda a sala, e aí a gente faz o fechamento. Inclusive, hoje é a nossa última aula, eu acredito. Diz aí, Carolina, qual é a sua percepção? Vou colocar aqui também. Então, professor, quando a gente pegou o artigo, né, para ler, a gente assusta, né, porque, assim, 111 páginas, acho que foi, assim, um susto geral, assim, mas, assim, quando a gente vai vendo, né, para fazer uma leitura flutuante dele, a gente vê que a maioria das páginas é realmente dados de tabela, e aí, quando a gente vai começar a ler, né, eu fui analisar o Hobbes, o resultado do Hobbes, o resultado do Amstrad, a gente começa a ver que todas as revisões elas têm uma alta qualidade, né? E todas foram classificadas com baixo nível de viés. E até a gente até discutiu mesmo sobre isso, o porquê disso, porque e aí a gente vê que essas revisões incluídas, elas são revisões que elas são do banco de dados da Cochrane, né? São revisões da Cochrane. Então, assim, para ser uma revisão publicada na Cochrane, você tem que seguir a metodologia deles à risca. E é uma metodologia muito robusta, como Ana Maria falou, né? Que eles seguiram todo o handbook da Cochrane. Inclusive, como essa revisão que a gente trabalhou, ela é de 2018, eles até utilizaram, né, esse manual, esse handbook, até desatualizado, porque desatualizaram o de Umbrella, acredito que seja no passado, acho que 2023, se não me engano. Então, assim, tem várias coisas novas que não tinha no protocolo anterior. E, assim, como a gente discutiu, né, são revisões robustas que entraram nessa revisão. E aí, e como eles separaram esses resultados, né, que eles veem quais são as intervenções que são eficientes, quais são as que podem trazer danos, e foi pelo grade, né? Eles classificaram pelo grau da evidência, né? Pelo nível de evidência que tinha essas revisões, essas intervenções. Então, assim, para mim, foi uma leitura, assim, muito rica. E meu grupo, ele tá fazendo, assim, a gente tá em andamento com 2 Umbrella Reviews, então, assim, é um estudo, assim, muito difícil, principalmente até que eu falei no início, da questão da sobreposição, né, do overlapping, e é muito difícil gerenciar isso, assim, porque você imagine, você adiciona 10 revisões, você vê, né, 10 revisões em potenciais, e tem um estudo que ele está presente nessas 10 revisões que podem entrar na sua Umbrella Review. E aí, como é que você administra isso? Então, a Cochrane, ela traz um manual, a JBI, né, que é o Joanna Briggs, ele traz também um manual de como manejar esse risco de viés. Mas, mesmo assim, ainda resta muita dúvida, assim, porque é muito difícil. Como escolher qual revisão entrar, né? Porque a Cochrane, ela fala de preferir revisões Cochrane, mas no nosso caso a gente não tem nenhuma revisão Cochrane para fazer essa preferência. Então, assim, é bem complicado. Então, é um estudo, assim, bem robusto mesmo. 111 páginas, assim, muitas tabelas, assim, outra coisa, assim, que eu achei muito interessante deles é que eles trouxeram uma tabela só de protocolos que podem que estão em andamento, protocolos de revisão sistemáticas em andamento, que podem dar seguimento a futuras Umbrellas Reviews. Então, assim, eu achei muito, muito didático essa revisão, muito bem feita. Uma leitura bem rica. Era isso. Inclusive, o Caroline, na verdade, assim, se você for procurar, as revisões da Cochrane são todas assim, tá? Então eles fazem é porque a gente está acostumado a ver revisões em formato de artigo, com 6, 7, 8 páginas, tá? Mas se você entrar na Cochrane, as revisões são desse jeito, são de 100 páginas, né? É um documento, e a gente acaba utilizando muito mais o resumo quando você quer fazer uma avaliação rápida de uma revisão sistemática, de um overview, você acaba indo atrás do resumo ao invés do documento completo, porque ele é completo.
Então eu escolhi, assim, não foi de propósito, não foi para assustar vocês, mas foi de propósito para mostrar o que é realmente um relatório vinculado a uma revisão sistemática de uma dessas organizações de ponta, né, como a Cochrane. Legal. Tatiana. Pegando um gancho aí do que o professor falou, né, sobre essa parte de olhar o resumo, né, uma coisa que me chamou muito a atenção e que a gente acabou discutindo no grupo que eu faço parte do grupo científico, né, a gente discutiu sobre a comunicação científica nas formações e a importância de a gente saber comunicar os resultados ali para a população em geral ou para as pessoas que tenham acesso aos nossos estudos, né? Muitas vezes a gente fica realizando estudos e fica ali só para a comunidade acadêmica, né? Mas o objetivo não é esse, o objetivo é que chegue para a população em geral, inclusive as revisões sistemáticas, elas têm vamos dizer assim, essa missão, né, de nos dar evidência científica para tomarmos caminhos baseados em evidência científica. Então, o resumo ele acabou ali casando com o que eu tinha visto no nosso grupo de estudos lá. E aí, uma coisa também que deu para aproveitar bastante dessa overview é que dá para ver que assusta no início, né? A gente falou, meu Deus, a gente ficou por último em 111, mas vamos lá, mas o primeiro contato, né, professor? Depois a gente vai sendo tranquilizada ali pela leitura, mas ele traz um embasamento também teórico robusto, né? Uma pessoa que estuda sobre o tema, ela coloca um olhar ali naquela overview, ela vai ter um embasamento muito forte, muito robusto, porque eles trazem os diversos temas, os diversos tratamentos para a mulher com diabetes mellitus gestacional. Então, uma pessoa, por exemplo, que vai começar a estudar sobre o tema, ela pega um documento como esse, ela vai ter ali muitas evidências, né? Deixa eu ver outra coisa que eu tinha anotado. A qualidade, né, da metodologia dos estudos que o senhor já falou aqui, saindo um pouco do que foi apresentado, mas também fazendo conexão com o que a gente viu também nas aulas, né? Eu escolhi entrar nesse grupo porque, inicialmente, no meu estudo, eu pensava que ia fazer uma revisão sistemática, e depois a gente viu que a gente não tinha ainda uma questão estruturada e focada para o meu objeto de estudo, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que faz parte da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e a gente acabou decidindo ir para revisão de escopo, né, que aí era uma dúvida minha também para saber se o senhor... Eu vi lá o canal, né, a gente já utilizou o canal na primeira matéria de metodologia, mas saber se o senhor tem algum material lá de revisão de escopo gravado no seu canal, acho que ia ajudar também bastante. Uma outra coisa que eu acompanhei todas as aulas, e aí eu queria compartilhar também com você e com a turma, é que recentemente houve o concurso nacional para os ministérios, né, do governo federal, Ministério da Saúde, Ministério da Assistência Social, e aí o senhor fala da importância de a gente passar por todos os tipos, todas as metodologias aqui na aula e a apresentação de todos os grupos. E eu lembrei disso quando eu fui fazer o concurso, e as últimas questões eram todas sobre metodologia, e não tinha, eu acredito que porque tinha também vagas para o Ministério da Ciência e da Pesquisa, então as últimas questões, acho que eram umas 10, eram sobre metodologia e sobre pesquisa, né? Então eu ia responder lembrando assim das aulas e tudo que a gente já tinha visto. Era uma coisa que eu queria compartilhar aqui da importância, aproveitando que também hoje é o último dia, né, da nossa matéria. Mas de maneira geral era isso. Eu acho que se eu lembrar de mais alguma coisa eu vou compartilhando. Bom, deixa eu te responder. Assim, na verdade, se você for discutir revisões sistemáticas, cara, abre um leque gigantesco, é quase uma especialização dentro da metodologia. Então, basicamente, eu fiz uma avaliação assim, bem focada em revisão sistemática clássica mesmo,
A revisão sistemática clássica que eu falo é a primeira de todas, é de ensaios clínicos, né? Seguida, depois a gente começou a ver as revisões sistemáticas e estudos observacionais, de uns 10 anos para cá as revisões de diagnóstico, e aí você abre revisão de escopo, agora nós temos a Rapid Review, né, a revisão rápida, que eu acho super genial, é uma revisão sistemática mais simplificada. Quando você quer fazer protocolo, eu quero fazer um protocolo agora no HU, tá? No laboratório do HU. Eu não preciso fazer uma revisão sistemática que dura 6 meses. Eu faço um Rapid Review que vai durar um mês, no máximo, algumas semanas, e eu consigo fazer um protocolo. A gente tem uma perda, você vai ter mais vieses, mas você vai conseguir fazer um estudo bem interessante, bem robusto, agora em pouco tempo. Agora realmente eu preciso complementar, eu queria fazer mais umas 2 aulas vinculadas, né, para tentar falar um pouquinho do Rapid Review, que eu acho que é bem interessante, principalmente para o mestrado. Eu acho que o doutorado é necessário fazer uma revisão sistemática clássica, uma revisão de 6 meses, né? Mas para o mestrado eu acho que é bem interessante, é bem legal, cabe bastante. Mas eu realmente eu fiz uma aula mais focada, de uma forma mais geral, tá, Tatiana? Acho que tem mais alguma pergunta que você fez? Não, pergunta não, os outros foram comentários. No meu caso, professor, eu estou fazendo doutorado, mas há poucos estudos sobre programa de aquisição de alimentos no Brasil, as lacunas, os desafios e as potencialidades. Por isso que a gente pensou em para uma revisão de escopo. Então, a gente não tem... Você é nutricionista, né, Tatiana? Eu sou nutricionista. A nutrição é um território a ser explorado, né? Em termos de pesquisa. Eu fiz um curso, alguns anos atrás, acho que há uns 10 anos atrás, é um curso sobre equações estruturais. Metade da turma era de nutricionista, por incrível que pareça. Eu falei assim, meu Deus, quantos nutricionistas, as outras profissões da saúde, eu acho que metade da turma era de nutricionista, outra metade era das outras profissões de saúde. Era bem legal, o pessoal está fazendo bastante estudo epidemiológico. O congresso de epidemiologia, metade do congresso é epidemiologia nutricional, bem legal. Diz, Ana Maria. Então, só complementando o que as minhas amigas aí do grupo falaram, e sendo um pouco contrária a elas, assim, porque elas só elogiaram, né? Vou falar um pouquinho mal do artigo também. Nossa, assim, apesar de ser muito bom, é um documento de fato, né, e tal, mas eu achei ele muito repetitivo. Não sei se é porque na minha área a gente preza por objetividade, mas, assim, quando eu ia para a metodologia, era uma informação, nos resultados de discussão era a mesma informação várias e várias e várias vezes. Tanto que quando a gente foi montar a apresentação, a gente saiu cortando. Isso aqui já foi falado, isso aqui a gente foi tirando. Não sei se é por causa da metodologia da Cochrane, não sei, assim, de fato, nunca fiz uma revisão sistemática nível Cochrane, mas também não sei se minha cabeça pesa mais na objetividade de tem um resultado, vou discutir aquele resultado e pronto. E outra coisa também que eu senti que eles quiseram, tipo, falar um pouquinho é que todo momento na metodologia eles diziam os dois avaliadores não tem nada a ver com os artigos adicionados. E tinha. E tinha, porque a maioria dos autores tinham artigos que estavam incluídos no protocolo da revisão. Então, senti um pouquinho de viés e achei que eles queriam ali forçar a barra de dizer que não teve, mas eu acho que teve, né? Assim, falando um pouquinho mal, porque a gente também não pode só falar bem, né? Uhum. Temos que ser críticos. Mas, além dessas partes, eu acho que foi um trabalho muito bom, muito importante também, para que eu pudesse ver que, sim, meu artigo de 30 páginas não é tão grande. Né? Então, quando a revista reclamar, eu vou dizer, moço, calma. Mas é isso. Mas eu concordo. Eu concordo, Ana. Eu acho que a gente tem que ser crítico mesmo, tá? Mesmo que a crítica doa, ela tem que ser dita. Agora, a gente não precisa ser agressivo, né? Eu acho que a gente pode ser crítico com ternura, né? Eu brinco com o pessoal que eu trabalho, eu falei,
A gente tem que ser duro, a gente tem que ser crítico, agora com ternura. A gente não precisa ofender ninguém, mas eu acho que a gente precisa se colocar e a gente precisa fazer a crítica. Ciência é baseada em críticas e a gente precisa aprender a fazer duas coisas: a criticar e a receber as críticas. Eu concordo completamente com você, tá? E isso não é fácil. Nem me diga que todo mundo aqui sabe fazer isso, tá? Eu acho que é um processo de aprendizado. Eu recebo críticas há muitos anos, há décadas, eu acho. E de vez em quando me abala, eu chego arrasado em casa, entendeu? Então, receber críticas aprender a receber críticas é uma arte, né? Então eu concordo, e a gente tem que ser crítico mesmo, tá? E eu concordo também que é repetitivo, mas é porque é a metodologia Cochrane. Eles têm uma metodologia bem amarrada. Inclusive ele tem vários escritórios no mundo, um deles no Brasil, em São Paulo, e todos eles têm a mesma articulação, o mesmo padrão. É bem interessante, embora seja um pouco cansativo às vezes, né, pela repetição. Se tá certo. Kátia e Rafaela, eu não sei quem levantou a mão primeiro. Eu acho que é Kátia. Acho que foi eu. Diz aí, Kátia. Então, eu senti a mesma coisa, né, que a Ana Maria, em questão à repetição, mas eu confesso também que para mim foi algo muito novo, porque assim, eu nunca fiz revisão sistemática. O meu trabalho de pesquisa eu vou precisar fazer, porém eu não tenho um grupo de pesquisa. Abrir assim um leque, né, na minha mente para ver como que eu vou direcionar isso. E eu achei bem interessante e desafiador ter pego esse artigo, porque é muito amplo, né, comparado com os que eu já tinha dado uma olhada. Mas eu sinto que realmente é uma metodologia que acaba sendo robusta, porém repetitiva. A questão deles terem repetido também lá no início dos resultados algumas coisas que já haviam dito na metodologia. Eu já vi alguns estudos de publicação mesmo, de dissertação, em que eles faziam dessa mesma forma, né? Então, eles colocavam algumas informações básicas nos resultados, né? Número de participantes, essas questões. Mas, assim, realmente de início bate aquela estranheza, né? Eu gostei muito de ter trabalhado nesse artigo, mas ainda eu acho que eu vou precisar estudar bastante para ver como que eu vou direcionar para a minha pesquisa, né? Porque realmente não é fácil. O que eles... Eu queria só pontuar isso. Perfeito, Kátia. Rafaela. Desculpa, Rafaela. Tudo bem. Eu só queria gerar meu comentário, né? Assim como todas elas falaram, eu também queria concordar com elas, né? E concordar com a crítica que foi feita em relação ao número de páginas. É muito imenso, mas se a gente olhar bem, o trabalho ele conclui na página 32, né? Então, o que traz no trabalho mesmo é uma quantidade imensa de tabelas, né, dos estudos que foram feitos, né? Então, o que tornou o tamanho do artigo ser imenso foi justamente essa quantidade de tabelas. Mas o trabalho em si, eu não achei ele tão grande, né, em relação à escrita, ao que foi escrito. Eu só achei de fato que foi um trabalho repetitivo, né? Inclusive eu acabei repetindo algumas coisas na minha apresentação, porque eles falam nos resultados, na discussão, enfim, mas eu achei isso também. E eu escolhi o tema e me surpreendi, né? A gente discutindo lá no grupo com todos, né, sobre qual grupo a gente iria se encaixar. E esse trabalho, eu queria muito, né, apresentar esse trabalho para entender realmente como funciona a revisão sistemática. Porque a gente fala revisão, a gente acha que é uma coisa simples, mas não é, né? A gente precisa ir muito além, né, entender a temática, ler todos os artigos para poder entender o perfil, né, daquela temática. No caso aqui, a gente falou sobre a diabetes. Então, eu me surpreendi, né, com o trabalho, e vi que é muito mais do que simplesmente ler um artigo e escrever sobre ele, né, discutir sobre ele. É muito, muito além disso. Tem muitas plataformas aqui que podem auxiliar a gente, né, nesse processo. E eu
Eu vou admitir que eu desconhecia todos eles. Agora que eu sei, tem muito mais, né, professor? E a gente Tem. precisa aprofundar mais para poder entender. É isso. Legal, Rafaela. Caroline, pode falar. É rapidinho, professor, só falando assim, completando, não completando, falando sobre o que a Rafaela falou, que existem muitas ferramentas mesmo que ajudam a desenhar uma revisão sistemática. E nessa apresentação eu até utilizei um artigo que foi publicado acredito eu, na Acta Médica Portuguesa, se não me falha a memória, e é um artigo que eu acho assim muito didático para aprender sobre revisão sistemática. A primeira vez que eu li esse artigo foi em 2021, lá no meu mestrado, quando chegou assim, você vai fazer uma revisão sistemática. Foi o primeiro material que eu li. E até hoje, assim, quando eu quero tirar alguma dúvida, eu sempre me baseio nele, que eu gosto bastante desse material. Foi até uma professora lá da UERJ, que em uma disciplina de metodologia passou para a gente, que a gente fazia uma disciplina em parceria com o mestrado em nutrição e o pessoal lá do programa de pós-graduação em nutrição da UERJ. E aí ela passou para a gente esse artigo e eu achei ele assim, muito didático, porque ele até dá passo a passo da revisão sistemática, ele dá 9 passos, e eu até segui esses passos para poder montar a parte inicial da apresentação. Então, assim, eu acho ele bem didático. E fora os materiais da Cochrane, da Joanna Briggs, que são todos bem completos e bem robustos. Era só isso mesmo. Legal. Tem uma manifestação de Tainá que ela fez uma revisão sistemática no mestrado e agora no doutorado está ajudando duas mestrandas com Umbrella Reviews, e ela disse que dá muito trabalho, e dá. Passei a valorizar mais os pesquisadores e revisão sistemática de uns anos para cá. Inclusive, Tainá e Dá pessoal... muito trabalho, professor, muito trabalho. A gente, quando Muito! lê, não entende que é uma metodologia muito robusta por trás, né? Carol tá rindo porque nós duas fizemos revisão sistemática no mestrado e nós somos a mesma orientadora. E agora a gente ajuda as duas mestrandas, então o grupo avançou para a Umbrella Review. E a gente viu que se a revisão sistemática já era trabalhosa, né? Porque é muito delicado discutir os resultados e extrair os dados. A Umbrella Review acho que eu multiplico por 1000. Porque é muito trabalhoso. Ainda mais quando você se propõe a fazer uma Cochrane, né? Uhum. Não, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, tá? Porque as revisões sistemáticas elas vão orientar a conduta na prática, né? Então, quando você tem uma dúvida, Exatamente. você precisa buscar revisões sistemáticas para fazer as suas escolhas mais adequadas a ser aplicada no paciente que está na sua frente. Então, é uma responsabilidade muito grande, tá? A gente pode estar decidindo a vida de uma pessoa, então uma metodologia difícil, uma metodologia muito normatizada. Sim, se duas pessoas estiverem fazendo uma mesma revisão sistemática com uma mesma pergunta, o resultado precisa ser muito semelhante. Então, só para você ter ideia da rigidez que é a norma de uma revisão sistemática. Então, eu valorizo muito, eu sempre valorizei. E eu acho que a gente precisa estimular muito. O ideal é que a gente tivesse um centro, né, de revisões sistemáticas com retaguarda, né, onde vocês tivessem acesso a várias bases de dados, inclusive que são fechadas, né, que a gente pudesse assinar bases de dados além da que vocês têm disponíveis de forma livre. Então realmente uma metodologia bastante... E a revisão rápida ela surgiu justamente por isso, por ser uma metodologia difícil, por ser uma metodologia que demanda tempo e trabalho. Quando você tem uma urgência, você pode usar uma simplificação da revisão sistemática. E é bem interessante. Eu coloquei algum material de revisão rápida no CIGAR que vocês podem baixar e dar uma olhada. É bem interessante também, tá certo? Tatiana, quer falar? É rápido, assim. Fui falando de trabalho de revisão sistemática e as meninas falando também que ainda não tinham tido contato, né? Eu também ainda não tinha dimensão, na verdade, né? Quando a gente começou a estudar com
comecei a estudar junto com a minha orientadora, né, sobre revisão sistemática. Ela falou, vamos fazer uma revisão sistemática. Aí eu falei, vamos, toda animadíssima, né, professor? Não fazia ideia. Quando a gente começou a se aprofundar, confesso que eu tive um pouco de alívio quando a gente chegou à conclusão que não ia conseguir fazer a revisão sistemática e ia para a revisão de escopo. Mas também eu vi na sua aula de revisão sistemática que o senhor também já participou de uma overview, né? Já. E aí, queria também que o senhor compartilhasse, eu não lembro se o senhor falou qual era o tema, mas um pouquinho como é que foi essa sua participação. Nossa. Na overview, fiquei curiosa de ir lá na aula. Eu aprendi muito, Tatiana. Assim, na verdade, foi de um doutorado. Na verdade, assim, tem uns 10 anos atrás. Foi 2017, eu acho. Tem uns 5 anos atrás. Então, uma das doutorandas decidiu fazer um overview e foi sobre tomografia angiotomografia, cardiotomografia computadorizada. Tá? Eu posso disponibilizar para vocês. Ele é livre, você pode até dar uma olhada no meu Lattes, deve estar no meu Lattes, 2017, 2018, por aí. E foi um desafio, porque ela precisava fazer um overview de testes diagnósticos. E na época tinha pouquíssima coisa, estava se começando a fazer revisão sistemática de testes diagnósticos. Então eu tive que ir atrás de metodologias e fui eu que fiz a meta-análise para ela. Então eu tive que ir atrás de testes analíticos específicos e tudo mais. Eu aprendi muito, eu acho que talvez eu tenha aprendido mais do que a própria doutoranda até, mas foi muito legal, eu gostei de ter feito, tá? Assim, fiquei cansado, não sei, assim, tem gente que adora, né? Quem gosta de detalhes e tudo mais, aquele trabalhozinho de chinês, de japonês, quem gosta de fazer artesanato deve adorar fazer overview, mas quem é um pouquinho mais prático, eu acho que deve ser muito cansativo. Eu sou, às vezes, quando alguém me chama, eu prefiro ir para a parte matemáticas. Não, eu fico com a meta-análise, você fica com a busca, eu fico com a meta-análise, assim, mas eu gostei muito, foi uma experiência muito interessante, eu aprendi muito, tá? Mas o resultado, eu acho que é Irlaneide. A autora Irlaneide, tá? É um doutorado e eu acho que por volta de 2017, 2018, tá? O título tá no meu lado. Eu não gosto de colocar para não ficar parecendo que a gente está fazendo propaganda, né, de você, mas tá lá, pode dar uma olhadinha. Deu um trabalhão, viu? Grande. Diga, Caroline. Professor, só seguindo assim a sua linha, eu até levantei a mão, mas a minha fala segue a linha do que o senhor acabou de falar. Como a gente aprende fazendo revisão sistemática, porque assim, eu e Tainá, a gente já fez 2 revisões sistemáticas, né? A duplinha. Eu sou a segunda leitora dela, ela é a segunda leitora minha, então a gente se ajuda. Então, assim, como eu falo até por ela, Tainá, se eu estiver errada, me corrija. Mas como a gente evolui antes de fazer uma revisão e depois de fazer uma revisão, porque a gente tem que avaliar como aqueles artigos primários foram feitos, né? Que a gente, no caso, eu e Tainá, a gente analisou estudos de intervenção, então a gente usou o ROB2 da Cochrane. E como é difícil, né, julgar trabalho dos outros, eu até brincava, porque era a parte mais divertida de fazer a revisão sistemática, é aplicar o ROB2, né? Como você aprende, como você vai pegar um estudo primário, você vai esmiuçar, você vai entender como é que faz o ensaio clínico, e até ajudou até a gente, né? Porque a gente agora está desenvolvendo ensaios clínicos, então a gente já tem um pensamento. Vocês estão orientando outras pessoas já, né? Isso. Como é que pode baixar a qualidade, né? Do nosso estudo. Então, a gente, esse ano, né, a gente está envolvida, as duas, né? Em 2 Umbrella Reviews. Então, assim, como a gente vê antes quem era a Tainá, quem era a Carol antes e quem é a gente depois, né, de fazer essas revisões. Então, assim, é difícil, é complicado, mas é um aprendizado, assim, aprendizado ninguém tira da gente, né? Então, assim, é muito bom. É difícil, é complicado, mas a evolução é maravilhosa. E vocês aprendem metodologia com isso, porque ao ler, ao analisar a metodologia de artigos científicos, vocês automaticamente estão aprendendo metodologia. Assim, quem faz evidência, quem faz revisão sistemática, eles têm uma capacidade muito grande de leitura, aumenta a capacidade de leitura crítica. Eu acho que
talvez seja o maior ganho, seja a aquisição de capacidade de ferramentas para fazer a leitura crítica de um artigo científico, de um conhecimento científico. Eu acho bem legal. Beleza, gente. E abrindo para o público, o que, é que vocês acham? Alguém tem algo a dizer? Oi, gente, gostei bastante da apresentação das meninas. Eu tenho um planejamento de fazer uma revisão, né? Estou começando, na verdade, a fazer uma revisão sistemática e me ajudou bastante a apresentação que as meninas fizeram. Anotei várias coisas aqui, coisas que eu não tinha feito ainda, que eu tenho que fazer. Eu achei que foi muito boa a apresentação. Que bom, que ótimo. Bom, gente, olha, eu acho que será que tem mais dúvida? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Porque hoje é a nossa última aula, né? Então eu queria fechar com vocês, assim, fechar, mas assim, a gente continua junto, claro. Eu estou sempre à disposição de vocês, tá? Sempre que vocês quiserem, vocês podem me acessar pelos canais, inclusive até discussões e tudo mais. Eu acho que a gente vai se encontrar ainda nos seminários e tudo mais. Eu estou sempre presente, então eu fico à disposição de vocês. A disciplina fica, mas o vínculo continua, tá certo? Eu agradeço muito essas 8 semanas que a gente passou junto, né, debatendo. E tem alguma coisa aqui, Carolina colocou as etapas da condução de uma revisão sistemática. Legal. E tem o Cochrane, o handbook da Cochrane, que é bem interessante, né? Gigantesco, mas mas é legal, vale a pena, tá? Então é isso, gente, ó. Muito obrigado por tudo, tá? Tamo junto e até as próximas semanas e próximos meses, tá certo? Um abração para vocês. Tchau, obrigada, viu? Eu sou Marcos. Obrigada,